Você sabia que a cada 2 minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil? É o que mostra a última pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A casa dessas vítimas, que deveria ser um lugar seguro, é justamente o local onde elas estão mais desprotegidas. Diante dessa realidade, a violência doméstica atinge a todas de forma indiscriminada, de adolescentes a idosas, de quem não tem diploma até mestres e doutoras. O Estúdio News começa agora. E para falar sobre esse tema, eu recebo Gabriela Mansur, promotora de justiça, e Juliana Martins, coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sejam bem-vindas para a gente falar sobre um assunto que merece um grande programa. Eu queria começar citando uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostra que a cada 2 minutos ocorre um caso de violência doméstica no Brasil. É como se mulheres vivessem dentro de um campo minado na própria casa. Mas muita gente sabe, mas é importante ressaltar que essas agressões nunca ocorrem repentinamente. É um processo. É isso mesmo ou não podem acontecer de maneira abrupta? Como que a mulher perceber sinais de que ela está sofrendo uma violência que pode começar psicológica na cabeça dela, ele pressionando na cabeça dela, até chegar a uma violência física mesmo? Quer começar, Juliana? Não, eu acho que, assim, primeiro falando da pesquisa dos dois, a cada 2 minutos há um registro de violência, de lesão corporal decorrente de violência doméstica, né? Então, isso significa que provavelmente esses números são bem maiores, porque nem todas as mulheres reportam essa agressão, enfim. Eu acho que, provavelmente a gente vai falar disso mais ao longo do programa, mas a questão da violência contra a mulher, ela é uma violência bastante complexa, né? Porque ela é cometida por alguém que ela conhece, que ela tem um vínculo afetivo muitas vezes, né? E, como você disse, dentro de casa. Então, a casa dessa mulher é um lugar onde ela não está segura na maioria das vezes, né? Então, por ser um tipo de violência complexo, também não dá para dizer que há necessariamente uma escalada da violência, que ela sofreu uma agressão, começa com uma violência psicológica e depois isso parte para uma violência física e depois pode culminar num assassinato, num feminicídio, né? Pode ser que já vá direto para um feminicídio ou pode ser que ela passe por todas as etapas. Enfim, é uma série de violência moral, violência patrimonial, tem uma série de etapas, né, que é bastante complexo, que a gente precisa considerar, né? E doutora, o que eu queria entender também é que a violência feminina é só mais um reflexo da sociedade violenta que a gente vive, ou seja, não dá para tirar um do outro, né? A gente vive num momento violento, numa sociedade violenta, e, infelizmente, a mulher sofre ainda mais, claro que se comparado aos homens. Eu quero só fazer uma ponderação na pergunta anterior. Nos processos que a gente recebe, existe a questão da denúncia, da fala da mulher e existe a realidade nos processos judiciais. Nos inquéritos policiais, principalmente, nos pedidos de medidas protetivas. Nesses casos, dificilmente eu já atuei tanto nas competências de tribunal de júri, fazendo só júri de feminicídios, como também nos processos de lesão corporal, ameaça, dano, qualquer outro tipo de lesão aos direitos dessas mulheres constitucionalmente previstos e que são defendidos e são protegidos pelo nosso Código Penal, pela Lei Maria da Penha e outras leis extravagantes. Nesses casos, 90% ele vem, sim, de outras violências sofridas. Ele não é uma questão de, naquele dia, ele resolveu acordar e matar aquela mulher. Ou, naquele dia, ele acordou e resolveu xingar aquela mulher. É importante que a mulher perceba os sinais de um relacionamento abusivo e consiga se enxergar como uma pessoa em situação de risco. Ainda que ela não queira se enxergar como vítima, mas como uma mulher em situação de risco. Eu sempre falo que é como se aquela mulher fosse ao médico e o médico falasse para ela: você está com um nódulo no seio, que pode ou não ser câncer, mas é importante que você faça um acompanhamento desse nódulo.
É importante que você veja se esse nódulo vai evoluir para que você entre com uma quimioterapia, senão você pode morrer. A violência contra a mulher, ela não é diferente disso. Dificilmente o homem acorda e fala, hoje eu vou matar aquela mulher. Tem esses casos? Tem, esporádicos. Mas por isso que eu digo, para a mulher não subestimar qualquer ato de violência que a deixe constrangida, violada ou lesionada em qualquer um dos seus direitos, na sua integridade física ou moral. Então, eu entendo que não necessariamente começa com a violência psicológica. Às vezes, o homem já agride fisicamente numa primeira vez, mas ele agride, aí ele vem o xingamento, vem a ameaça. Então, ela passa por várias etapas. Não sei se todas daquele jeito, como nós falamos, a violência moral, depois o psicológica, depois a física. Tem casos que o homem nunca bateu na mulher. E ela fica esperando o primeiro tapa para reagir. E tem casos em que ele já começa a bater e essa mulher é espancada várias vezes, essa mulher procura o sistema de justiça, muitas vezes ela desiste ou ela não volta a procurar ajuda e há uma falha em que há um feminicídio. Então, assim, na minha opinião, como operadora do direito, à frente desses casos de violência contra a mulher, nos inquéritos policiais, nos processos criminais, há 15 anos praticamente, eu entendo que a mulher ela deve prestar atenção nos sinais de um relacionamento abusivo e outros sinais de violência para que ela não seja a próxima vítima. A maior e melhor proteção da mulher é ela mesma. E por isso que nós precisamos fortalecer a base dessas mulheres, um trabalho preventivo de informação, de introdução dessas mulheres no mercado de trabalho, de estudo, de atendimento psicológico, de saúde e orientação jurídica para que ela não seja a próxima vítima de um feminicídio. Então, eu queria assim, só fazer essa ponderação para que as mulheres entendam que elas não podem subestimar qualquer situação de violência ou de abusividade, de controle, de posse, camuflados muitas vezes pelos ciúmes, pelo amor, eu te amo, só quero cuidar de você. Nós precisamos estar atentas. Agora, só para também... Claro. Como eu sou promotora de justiça, isso é um pouco mais polêmica. Eu acho que é importante para que a gente faça esse debate e que a sociedade saiba exatamente como é a violência contra a mulher, como é o panorama e o contexto. Agora, tem uma situação que você perguntou. Nós fazemos parte de uma sociedade violenta e o reflexo da violência feminina, eu vou fazer também uma parte. Não é só uma sociedade violenta, é uma sociedade machista que subestima os valores da mulher, os direitos das mulheres e nos trata como cidadãs de segunda categoria. E sim, há um reflexo dessa sociedade machista em todos os setores da sociedade, dentro de casa, no sistema de justiça, nas empresas e na sociedade de uma forma geral. Por isso que o Brasil é o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Não é só a violência, e o machismo que mata, que maltrata, que faz a mulher sofrer, sangrar, chorar e muitas vezes morrer nos braços de um agressor. Por isso que são problemas que não podem ser tratados separadamente, né? Não adianta só criar leis para o feminismo a favor das mulheres e esquecer que você vive numa sociedade machista. Vou pedir licença para vocês agora, para a gente mostrar e acompanhar uma reportagem que mostra como a violência contra a mulher atinge a todas de forma indiscriminada, de adolescentes até idosas, de quem não tem diploma até mestres e doutoras. A saudade dói em dobro na família do Ricardo. Jane, a 4ª dos 9 irmãos, tinha 38 anos. A filha dela, Camila, apenas 5 anos. As duas foram mortas por um vizinho. É só pegando ele, para ele realmente contar a verdade, o que aconteceu. Por que ele fez isso? Jane era professora numa escolinha do bairro. Quando a direção da escola telefonou para informar que havia 2 dias que Jane não aparecia no trabalho, a família logo desconfiou que algo grave tinha acontecido. Ao entrar na casa, os irmãos encontraram uma cena que jamais vão esquecer. Segundo a perícia, ela foi a primeira a morrer. A filha assistiu tudo. Desesperada, tentou se esconder, mas também foi morta. Viúva havia 4 anos, estava na metade do curso universitário de pedagogia e começo de um relacionamento com um vizinho, segundo a polícia. As amigas mais próximas teria confidenciado que estava com medo, porque ele era usuário de drogas. Na verdade, ele matou ela, estava dormindo. A primeira facada que ele deu nela, a gente foi saber que ela estava dormindo. É uma dor que não passa. E a gente vê a impunidade, como o Brasil, a lei. E cada vez mais mulheres, feminicídio acontecendo. E a gente vai ficando cada vez mais com medo.
Jane entrou para uma triste estatística de uma pesquisa que mostra que a violência doméstica não escolhe classe social. Mulheres com curso superior e que não dependem financeiramente dos companheiros são 19% das vítimas. É um fenômeno que ele é multidimensional, né? Então ele está relacionado sim com questões de vulnerabilidade social, né? Então assim, tem o gênero, a raça e a classe, mas é um fenômeno que atinge toda a parcela da população feminina. A gente lembra, a gente chora, porque não tem jeito. Saudade nunca passa, né? Saudade não acaba, não. Bom, depois da reportagem, queria colocar mais um dado. Em 2019, os casos de feminicídio bateram recorde no estado de São Paulo. Foram 154 casos de janeiro a novembro. Em termos de políticas públicas, o que pode ser feito para reverter esses números alarmantes que a gente tem, não só no estado de São Paulo, mas em todos os estados? E até onde a gente pode ir? A gente tem feito pouco, isso na relação de políticas públicas. Como que é a visão de vocês duas? Bom, eu acho que é um pouco o que a doutora Gabriela estava falando, né? Assim, é uma sociedade violenta, mas a gente é uma sociedade ainda que o lugar da mulher e as expectativas que se tem em relação ao papel que essa mulher deve cumprir é muito permeada por estereótipos de gênero, né? Então, acho que a gente precisa começar a discutir, né, sobre gênero e deixar de ser um tabu falar sobre violência de gênero, e poder falar sobre isso. Eu acho que tem muitas coisas que podem ser feitas e que tem várias aí experiências que nos mostram. Acho que quando a gente olha para os dados, né, o número de homicídios femininos, acho que é um dado recente, diminuiu, mas o número de feminicídios aumentou. Então, os crimes relacionados à violência baseada em gênero, eles têm aumentado, né? Os crimes sexuais, os feminicídios, que são crimes que acontecem basicamente por conta da condição feminina, por ser mulher, essa mulher acaba sendo vítima ou de uma agressão ou de homicídio, né? Então, a gente, como eu estava falando antes, né? É um tema super complexo que não tem uma solução simples, né, para ele. Então, a gente precisa, acho que tem algumas experiências, né? Acho que a gente precisa pensar, além de um enfrentamento na parte da educação, na parte da saúde, acho que fortalecer uma rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, por um lado, e, por outro, poder pensar em ações de prevenção que necessariamente passam por um trabalho educativo mesmo, de informação para as mulheres que estão sendo vítimas de violência, para as que não estão sendo vítimas de violência, como você reconhecer que aquilo que está acontecendo com você é uma violência, né? Porque muitas vezes a gente não reconhece aquilo como uma violência. Então, a gente é um trabalho incansável mesmo, né? De que a gente tem que, o tempo todo, estar atuando em diversas frentes. Eu acho que nenhuma instituição sozinha ou o setor sozinho vai resolver esse problema, né? Doutora, eu queria, jogando para a sua área, assim como a gente tem uma sociedade violenta, a gente tem uma sociedade que pede punição. Hoje existem punições a homens que agridem, a homens que assediam mulheres, a gente vê bastante isso na televisão, até com pessoas públicas. Isso freia, de fato, a violência contra a mulher ou, na prática, não muda muito? Ou seja, se punir, quer dizer, o homem em casa que agride, ele tem medo, de fato, de ser punido ou isso pouco importa na cabeça dele? Eu acredito que não seja só o homem que está em casa que tenha medo de receber uma punição, é o homem agressor de uma forma geral, porque o perfil dos homens agressores, tirando aí os crimes sexuais, mas o perfil dos homens agressores na questão da violência física, moral, psicológica, patrimonial, até chegar aí ao feminicídio, eles são perfis muito parecidos, do homem que é o bom pai, o bom trabalhador, ele é um sedutor social, todo mundo gosta dele, ninguém reclama dele, poxa, só ela que reclama dele, acho que ela deve estar louca, ou ela sofreu violência por causa disso ou daquilo, ela também mereceu. Então, há uma culpabilização da vítima e uma tentativa de justificativa da violência cometida e como se fosse uma empatia por aquele homem que é o agressor.
A sociedade brasileira ainda vê isso. Então, não é que esse homem não vai ligar, ele ainda acha que a violência contra a mulher está naturalizada e que não há uma punição, não há uma consequência de sua conduta, o que é errado. Nós, com a Lei Maria da Penha, com as varas de violência contra a mulher, as promotorias, as delegacias especializadas, nós conseguimos sim uma intimidação a vários casos de violência contra a mulher. Eu tenho certeza que o brasileiro conhece a Lei Maria da Penha e que teme a Lei Maria da Penha, porque esse homem agressor, ele é um homem covarde. Ele não é um criminoso contumaz que faz do crime o modo de vida dele. Ele é um homem que não respeita os direitos das mulheres e não quer que os outros saibam que ele é um transgressor da lei, porque ele tem aquele perfil de ser o melhor homem do mundo. Então, quando tem um processo criminal, uma medida protetiva, ele se intimida. Agora, as penas são baixas. Se nós formos falar se isso exerce tecnicamente um caráter intimidatório e punitivo, na minha opinião, não. E eu, como promotora de justiça, eu tenho não um caráter punitivista, mas eu defendo a aplicação da lei e penas altas para crimes graves, como é a violência contra a mulher, porque ele fere não só a mulher, como a família e a sociedade de uma forma geral. Então, as penas são baixas para a maioria dos crimes, que é lesão corporal de natureza leve, ou grave ou gravíssima, os crimes de ameaça. Então, 75% permeiam em volta desses crimes e as penas são baixas. É inadmissível que quebrar o nariz de uma mulher a pena seja de 6 meses em regime aberto. Se você for pensar na quantidade de pena, não há um caráter intimidatório, mas se você for pensar que naquele processo ele vai ser condenado, vai ficar com a ficha suja, com antecedentes criminais para conseguir um emprego, até para viajar para fora do Brasil e outras consequências mais, ele vai pensar 2 vezes antes de agir. Agora, eu queria só fazer também mais um gancho aqui no que a nossa colega disse, que é muito importante. A questão das políticas públicas, estamos avançando, quais são as políticas públicas, o que poderia ser feito? Eu entendo que há 3 questões importantíssimas para a prevenção do feminicídio, aí já falando quando os processos estão instaurados, com um crime de lesão leve, um crime de ameaça. Primeira questão, mecanismos de fiscalização das medidas protetivas. As medidas protetivas não podem ser apenas um papel como um escudo de proteção dessa mulher, que isso é frágil, porém já é importante, porque esse mesmo perfil desse agressor não vai descumprir a protetiva, porque ele sabe que vai preso. Então, é importante ter a protetiva, mas podemos ir além. Nós precisamos ter a fiscalização dessas medidas protetivas. Aí sim, nós teremos, de fato, uma prevenção ao feminicídio, porque quem descumpre a protetiva já demonstra que não cumpre a lei, que não respeita o sistema de justiça, que está desafiando os direitos das mulheres e que não está nem aí para nada. Então, é esse homem que nós temos que fiscalizar. Essa é a primeira questão. Segunda questão, autonomia financeira das mulheres. As mulheres precisam de políticas públicas para ingresso no mercado de trabalho, para que elas não ficam dependendo economicamente dos seus companheiros, que são os agressores e que fazem disso fazem disso uma moeda de troca entre a mulher depender financeiramente dele e se submeter à violência. E um terceiro ponto... Podemos deixar o terceiro ponto para depois do intervalo? Claro. Então a gente volta com o terceiro ponto da doutora... Aqui você que manda. Não, aqui é um bate-papo, não tem ninguém que manda. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e vai falar bastante, Juliana, eu quero também saber sobre essa questão financeira, sobre influenciar as mulheres a terem empreendedorismo, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai para um rápido intervalo, volta já, não sai daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo Gabriela Mansur, promotora de justiça, e Juliana Martins, coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A doutora Gabriela falava sobre os 3 pontos. Antes da doutora mencionar o terceiro, eu queria falar com a Juliana sobre essa questão da autonomia financeira. Você falou no começo da nossa entrevista sobre a violência patrimonial. Ou seja, é importante que a mulher tenha o poder de ir em busca de um trabalho, em criar o seu próprio negócio, para justamente não ficar presa a essa questão? Sem dúvida. Muitas vezes o fato dela ter uma dependência financeira
do companheiro, do marido do agressor, impede que ela rompa com esse ciclo de violência, né? Muitas vezes tem crianças, os filhos envolvidos também. Então, ter projetos e políticas que possam auxiliar essa mulher a conquistar uma autonomia financeira são fundamentais. E que também os dados mostram que muitas vezes, quando a mulher ela começa a trabalhar fora de casa, a chance dela ser vítima de violência doméstica aumenta também, porque ela rompe com com aquilo que é esperado. Aquele falso contrato do relacionamento. Exatamente, de que a mulher tem que ficar em casa, cuidando da casa, dos filhos, do marido, enfim. Né? Então, é um momento super delicado e acho que os projetos... Tem um projeto, por exemplo, o Fórum fez a gente tem um levantamento das boas práticas, né, em parceria com o Instituto Avon, desenvolvida pelas polícias brasileiras e pelos os profissionais do sistema de justiça. E uma das experiências era justamente da Polícia Militar de Minas Gerais, que trabalhava com mulheres vítimas de violência para inseri-las no mercado de trabalho e ter uma atividade que possa gerar uma remuneração e, com isso, ela possa romper esse ciclo de violência. Né? Então, acho que tem algumas... Doutora, vamos para o terceiro ponto, que eu já sei que ponto que é sobre a questão, sobre a ressocialização desse agressor. A Lei Maria da Penha, ela até prevê o encaminhamento dos agressores para cursos de reabilitação, mas tem agora um projeto de lei para obrigar esse agressor a fazer esses cursos. Como você enxerga esses cursos? São uma boa saída para justamente não acontecer desse homem de novo? Porque se você olhar a ficha criminal dos homens agressores, tem um só caso. Você vai olhar, sempre teve o primeiro, o segundo, o terceiro, ou seja, parece que ele não continua achando que está correto. Na verdade, não é na ficha criminal, na verdade é no contexto do relato dos fatos, porque a primeira vez que essa mulher vai relatar violência, nunca é a primeira vez que ela sofreu. Ela demora algum tempo para conseguir romper o silêncio, entender que ela está numa situação de risco, numa situação ruim, de violência, e fazer a primeira denúncia. Então, sempre falo que quando eu leio os boletins de ocorrência, sempre tem lá, já sofreu violência anterior e ele prometeu que ia mudar o comportamento, e ela acreditou nele, deu mais uma chance, se sentiu culpado, ele justificou a violência. Então, é importante esse projeto de ressocialização do agressor, que já tem uma previsão na Lei Maria da Penha. Eu desenvolvi aqui em Taboão da Serra, em 2014, o primeiro projeto aqui no estado de São Paulo, e praticamente um dos primeiros do Brasil. Nós conseguimos aprovar um projeto de lei, lei municipal em Taboão da Serra, virou também lei municipal na capital e tem uma lei estadual também, todas chamadas Tempo de Despertar, que é o encaminhamento obrigatório desses agressores para os grupos reflexivos. Esse projeto que está no Senado e foi aprovado, ele é um projeto que determina a obrigatoriedade. O que é isso? Que o encaminhamento seja feito por uma decisão como se fosse uma medida de proteção à mulher. E obviamente que é, porque a partir do momento que você está inserindo esse homem num grupo reflexivo de agressores, você está protegendo a mulher que está numa situação de violência e corre o risco de ser agredida novamente nesse contexto, indo nesse mesmo fio que você falou. Esses homens já cometeram violências anteriores e é naquele momento que ela denunciou que ela corre o maior risco, porque ele ou está com muita raiva que ela denunciou, ou ele não entendeu ainda que aquilo lá é crime e que ele não pode mais cometer aquela conduta. E mais, esse homem, nesse momento, vai estar sob a fiscalização do sistema de justiça, porque esses projetos são desenvolvidos, na sua maioria, com encaminhamentos do Poder Judiciário e do Ministério Público, que é quem fiscaliza o cumprimento ou não das leis e aplica as medidas cabíveis pelo descumprimento de uma decisão judicial. Portanto, esse grupo, além de ter esse caráter intimidatório e punitivo, ele é importante porque ele, de fato, desconstrói comportamentos machistas, aquela masculinidade tóxica que causa a violência contra a mulher e muitas vezes faz ele entender que aquilo é crime, que ele não pode cometer aquela violência. Como se comporta o homem e a mulher na sociedade moderna. A Juliana falou que quando essa mulher começa a trabalhar, ela rompe um sistema patriarcal, um sistema conservador dominado pelos homens. E é nesse momento que essa mulher começa a sofrer violência também, porque ela está rompendo o padrão e ela vai deixar de ser controlada por aquele homem. Então, são questões de um aspecto muito mais social e cultural do que penal, propriamente dito, que fazem a diferença se nós desconstruirmos e fizermos uma reflexão.
de todos os grupos que eu fiz até hoje, são quase 6 anos com esses grupos, nós tivemos resultados extremamente positivos, que previnem o feminicídio. Então, nós conseguimos diminuir a reincidência de 65% para 2% com esse projeto. Então, é importante que o terceiro ponto que eu havia falado seja prioritário nos governos municipal, estadual e federal, que é a ressocialização desse autor de violência contra a mulher. Você quer, claro? Quero. Acho que, só complementando o que a doutora falou, né, além de salvar esta mulher, salva as outras mulheres, né? Porque o homem, a partir do momento que ele participa de um grupo reflexivo e desconstrói essa masculinidade tóxica e tal, ele também, isso previne que ele repita esse comportamento violento em outros relacionamentos, né? Mesmo que ele não se relacione mais com aquela mulher, em outras relações, a gente vê, né? Acho que essa experiência, o tempo de despertar, gerou foi uma inspiração para experiências no Brasil todo, em vários estados. Então, isso a gente vê que tem um resultado. Não adianta só ter a lei punindo, né? Você precisa efetivamente trabalhar com esses homens agressores. Eu queria colocar aqui no nosso assunto, a doutora falou sociedade moderna, e é muito moderna mesmo, até porque os modos de violência também se modernizaram. E eu queria saber se o sistema punitivo está preparado para isso. Eu cito como exemplo a doutora e a Juliana também já devem ter ouvido falar sobre questões de vídeos, são jogados na internet de mulheres, ou seja, a gente está preparado para lidar com esse tipo de agressão masculina, com punição para esses homens? Porque são casos que estão surgindo muito e muito aqui na nossa sociedade. Tem como punir, tem como preparar, tem a questão de stalkear, que até mesmo teve um processo importante que uma defensora pública conseguiu a decisão liminar, concede medida protetiva a uma mulher que estava sendo vítima de stalking, ou seja, aquela perseguição pela internet. A gente tem que ficar atento a isso também, as mulheres têm que ficar atentas a esse tipo de coisa? Muito atentas, nós não estamos preparados para esse tipo de investigação e muitas vezes pela demanda que hoje em dia é muito grande na questão da internet. E as mulheres têm que estar conscientes do que é crime e do que não é crime, onde buscar ajuda e nós, o sistema de justiça, como investigar esses casos. Também nós temos que ver, essa decisão da defensora foi excelente, mas o ano passado eu já consegui outros processos no mesmo conteúdo, que o crime de stalking, ele não é criminalizado no Brasil, é a perseguição. E a perseguição é um crime muito pequeno, em que cabe até transação penal, ou seja, você pode até nem ter um processo criminal para apuração, e ele é o que mais está ocorrendo em questão de internet. Então, nós não estamos preparados porque faltam algumas leis, falta uma necessidade de investimento na investigação de crimes cibernéticos, de crimes cometidos pela internet, e uma conscientização de que tudo se repete. O que tem na sociedade, que é uma grande quantidade de crimes contra as mulheres, no mundo público, no espaço físico, se repete no espaço virtual, que é mais um local onde as mulheres são as maiores vítimas de crimes. 90% dos casos, as vítimas são mulheres. São crimes de ódio, crimes de preconceito, crimes sexuais e crimes de discriminação e injúria contra as mulheres. Nós tivemos um avanço em 2018, que foi a criação da Lei de Importunação Sexual, que acabou criminalizando e trazendo um crime próprio para a pornografia de revanche, que é exatamente isso que você mencionou. A divulgação de fotos, de vídeos em situações íntimas sem o conhecimento desta mulher. Ou seja, ela está sendo exposta na sua intimidade, na sua liberdade sexual, sem que ela tenha consentido para isso e muitas vezes como forma de vingança por aqueles parceiros que tiveram o conteúdo desses vídeos de forma autorizada por elas, mas para eles só, e não para ele divulgar em grupos de WhatsApp, por e-mail, em Instagram, em Facebook ou qualquer outro aplicativo ou rede social. Nós temos agora a punição, a pena é de 1 a 5 anos mais multa, medidas protetivas para que sejam retirados imediatamente da rede esses vídeos, o que não, de fato, infelizmente, não apaga a existência do crime, porque caiu na rede, você não tem o controle de qual rede está, em qual celular está,
em qual perfil está, você acaba perdendo um pouco. A criação de perfis falsos para divulgação de fotos íntimas. Então, tudo isso, infelizmente, trouxe uma maior preocupação, uma maior exposição da mulher, do seu corpo, da sua intimidade, uma maior criminalidade contra a mulher, mas nós estamos avançando no sentido de termos já uma lei que criminaliza a pornografia de revanche, a disposição de vídeos íntimos sem o consentimento da vítima, e agora nós estamos correndo atrás da criminalização do stalking no Brasil. Juliana, quer colocar alguma coisa também? Não, eu concordo com a doutora Gabriela, acho que temos que ficar muito atentos, acho que esse caso agora que está tendo uma repercussão, né, que a defensora conseguiu a medida protetiva para esse caso de stalking, acho que é bom que tenha essa repercussão, para que a gente fique atento, para que a gente perceba e acho que, né, um pouco o que eu estava falando antes, você pensar os profissionais que lidam com a investigação desse tipo de crime, um olhar para a questão de gênero, um olhar para... Bom, isso, a lei, infelizmente, não tipifica o stalking, mas você pode tomar uma medida como essa defensora tomou e proteger essa mulher, porque, sim, ela está vulnerável, né, a partir do momento que tem um homem perseguindo, né, na internet. Infelizmente, a gente vai encaminhando para o final do nosso programa, mas eu queria, claro, trazer à tona a questão da educação, que foi falada no começo, se não me engano, pela Juliana, porque a gente tem uma geração vindo aí, uma geração que, ao que tudo indica, parece com a cabeça mais aberta, entendendo que devemos ser iguais, mas somos diferentes, respeitando as nossas diferenças. Como vocês analisam isso? Qual o papel da educação? Como que a gente tem que trabalhar com a educação para que a gente não continue com essa sociedade machista e que continue violentando a mulher? Exigir das escolas tratamento iguais entre meninos e meninas, punição a esses meninos que desrespeitam os direitos das meninas nas escolas, conscientização. Ninguém está falando aqui de questões de gênero, estamos falando de violência contra as mulheres, até para não entrar em nenhum tema que é polêmico, para falar, não, isso nós vamos fazer, porque não precisa usar a palavra gênero, use direito das mulheres, respeito ao direito das mulheres. O que é Lei Maria da Penha, como que foi a evolução da conquista dos direitos das mulheres, porque aí, inconscientemente, as pessoas já vão fazer uma ligação com o gênero e vão lembrar do que eles tiveram na escola. Não é educação sexual, não. Isso também. Mas aqui nós estamos falando direitos das mulheres, o respeito nas escolas, nas universidades e o exemplo dentro de casa. Nós temos que criar meninos e meninas com direitos iguais. Nós não podemos em nenhum momento dar exemplos, falar uma coisa e agir de outra forma, porque 67% dos homens agressores estão replicando aquilo que eles aprenderam dentro de casa e que foi construído socialmente. Ninguém nasce violento, as pessoas se tornam violentas e é isso que nós temos que evitar. Pegando a deixa da doutora e passando até para você, Juliana, é preciso, então, justamente trabalhar com a cabeça do homem. O homem também tem uma construção social, assim como a mulher teve por muitos anos. Existe na cabeça do homem a construção social, que ele é o dono da casa, ele que tem que trazer dinheiro para casa e que a mulher é apenas a companheira dele para ser a vitrine dele, para mostrar para os amigos. É preciso desconstruir isso. Ou para servir ele dentro de casa, ou para ser objeto sexual dele. É preciso desconstruir isso e de uma maneira bem educativa, né? Sem entrar na questão polêmica, mas é preciso falar, né? É preciso ter programas como esse, é preciso ter ações como a do Fórum, não? Sim, é preciso falar sobre isso. Acho que é polêmico e é mesmo, né? Acho que acho que tem que pensar estratégias em que a gente possa ser ouvido, né? Acho que a gente consiga atingir as pessoas não só, acho, com meninos e meninas, acho que nas escolas, né? Mas também quando você pensa hoje na mulher vítima de violência, nessa rede que está aí disponível para atendê-la e acolhê-la, né? Porque como a violência contra a mulher, muitas vezes, acho que a doutora Gabriela falou isso, às vezes a mulher denuncia, depois ela volta atrás, ela sai de casa, depois ela volta com aquele companheiro. Muitas vezes, para o profissional de segurança pública que está lidando com isso, ele tem dificuldade de compreender por que isso acontece, fica frustrado que a mulher voltou. Então, acho que a questão educacional, ela também vai ter que abarcar os profissionais que lidam cotidianamente com a violência contra a mulher, para desconstruir também, porque esses profissionais também trazem aí os seus estereótipos
de gênero, enfim, e todos nós trazemos, né? Fomos socializados dessa forma. Então, a gente precisa o tempo todo estar desconstruindo, e a educação, acho que é o caminho. Por mais que isso pareça óbvio, né? A gente tem que dizer o óbvio. Acho que é isso. Juliana, doutora, obrigado mais uma vez Eu que agradeço, obrigada. Pela conversa. Espero que o pessoal de casa tenha entendido bem o que a gente falou aqui. Muito obrigada. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi Gabriela Mansur, promotora de justiça, e Juliana Martins, coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus e no nosso podcast, que está disponível nas plataformas digitais, no Spotify, no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!